Fala pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje vamos estar batendo um papo sobre fundos imobiliários. Primeiro quero compartilhar com vocês o motivo de eu estar estudando sobre esse assunto, sobre esse tema. Eu vejo que uma grande possibilidade de rendimentos mensais, vejo também de outros influenciadores aí na internet falando muito bem desse tipo de investimento e também quero trazer para minha carteira para poder diversificar, não só com ações e renda fixa, mas também com fundos imobiliários, para poder diluir o risco e diminuir o risco de eu ter algum impacto com alguma outra crise financeira que acabe afetando todos os setores. Que aí, se afetar, eu tendo ali os investimentos diversificados, minha carteira ela sofre menos, porque algum setor ele não vai ter uma queda tão brusca conforme o outro. E assim por diante. Vamos lá. Primeiramente, se você não é inscrito, peço para você se inscrever nesse canal, ativar o sininho aí das notificações, deixar o seu like, pois nos ajuda bastante. E comente aqui embaixo se você já conhece sobre fundos imobiliários, se não conhece, o que você acha. Compartilhe com a gente aí a sua visão sobre esse tipo de investimento. Então vamos lá. Primeiro, o que são fundos imobiliários? Os fundos imobiliários são os fundos de investimentos imobiliários que são compostos por investimentos do setor imobiliário. Basicamente, eles podem ser classificados em dois tipos. Fundos de tijolo, esses são fundos que possuem imóveis físicos como shopping centers, edifícios empresariais, hotéis, e fundos de papel. O patrimônio é composto por aplicações financeiras do setor imobiliário, por exemplo, LCI, LCA, CRI, CRA, que são tipos de opções de renda fixa, né? Como que funciona? Os fundos imobiliários, eles têm um gestor especializado que diariamente faz o acompanhamento do patrimônio e do mercado acerca daquele fundo. De acordo com os resultados obtidos, ele faz alocações necessárias e o objetivo é ter a máxima rentabilidade. Ou seja, o fundo está ali para que os investidores naquele fundo ele consiga uma maior rentabilidade e também o gestor, e no caso os gestores desses fundos, eles possam ter maiores rendimentos para também adquirir outros patrimônios, outros imóveis ou reinvestir nos imóveis que já tem dentro do fundo. Para isso, a maioria dos fundos eles compram imóveis comerciais com bom potencial para conseguir renda através da locação. Essa é a principal diferença e a vantagem que eu vou comentar lá na frente, que através dos investimentos nos fundos, nós recebemos ali rendimentos mensais que são referentes ao aluguel daqueles inquilinos que alugam, no caso, esses imóveis do fundo. Vantagens do fundo imobiliário: juros baixos. Com a taxa de juros em queda, os fundos imobiliários tendem a se tornar uma alternativa ainda mais vantajosa, porque na renda fixa hoje, aí, com a taxa Selic em 2%, fica bem baixo o retorno. Esses ativos oferecem baixa volatilidade e rendimentos mensais fixos, os quais muitas vezes superam com folga os principais indicadores da renda fixa, como a taxa Selic e a taxa DI, como falei. Por isso, os fundos se posicionam como uma alternativa interessante à renda fixa. Outra vantagem: a facilidade, tanto para comprar e para vender uma cota do fundo imobiliário. É muito mais fácil do que um imóvel. Basta acessar o site de uma corretora de valores que tem ali, a maioria das corretoras tem a possibilidade de investimento de fundo através do home broker, e com poucos cliques a gente já consegue comprar ou vender ali uma cota de um fundo. Já um imóvel, ele depende de anúncios, corretores, além de um trâmite burocrático enorme, que vai desde o pagamento de imposto, como ITBI, até uma montanha de certidões negativas. O fundo ele nos dá uma possibilidade de não nos envolvermos diretamente com toda essa questão burocrática, que os próprios gestores dos fundos, eles que vão fazer todo esse trâmite aí de documentação, de tributos. Nós só vamos ali investir ali na cota e receber os dividendos, que são os aluguéis que os inquilinos vão pagar. Liquidez. Os fundos imobiliários têm liquidez maior que o imóvel. Com eles você tem a liberdade de vender suas cotas a qualquer momento, dentro dos sites lá das corretoras.
Para isso, basta entrar no home broker e fazer a oferta de preço. Já com imóvel físico, você pode levar meses ou até anos para concluir uma venda. Verdade. Custos de compra e venda dos fundos. Os FIIs, que são os fundos imobiliários, os custos são basicamente de corretagem, cobrado pela corretora, onde hoje algumas corretoras já não cobram essa corretagem, e tem a taxa de administração. Tem uma outra taxa também, que é a taxa de rendimento, que alguns fundos têm, quando eles têm uma rentabilidade acima de uma determinada porcentagem. Isso aí é assunto para mais para frente. Diversificação. Os fundos imobiliários são excelentes investimentos para a diversificação. O primeiro ponto é o próprio setor de atuação, setor imobiliário, que é diferenciado em relação aos demais investimentos. Outra forma de diversificar está na composição, porque eles podem ter mais de um imóvel ou diversos papéis. Assim, com apenas uma cota, você terá acesso a um portfólio completo. Maior rentabilidade. A rentabilidade dos fundos imobiliários costuma ser maior do que para um imóvel físico. Geralmente o patrimônio é composto por empreendimentos utilizados por empresas reconhecidas e shoppings de grandes cidades. Então o potencial de valorização é alto. Além disso, há o recebimento dos aluguéis mensais, conforme eu já expliquei. No imóvel, se o inquilino sair, aí você não terá os retornos no período, ou terá os retornos diminuídos, se um fundo ali tem mais de um imóvel. Se tiver um imóvel, pior ainda, porque se não tiver ninguém morando, fica sem receber. Outra vantagem, isenção do imposto de renda. Todo o aluguel que a gente recebe no mensal, referente à cota do fundo que nós temos ali, nós recebemos esse valor mensal. E ele é isento do imposto de renda, assim como os dividendos das ações pagadoras de dividendos. Nós não precisamos pagar nada. Nós vamos receber esse dinheiro e esse dinheiro vai estar líquido ali para a gente. Desvantagens. Agora é o ponto negativo dos fundos imobiliários, que ele depende de uma gestão eficiente, porque se esse gestor ou os gestores do fundo eles não tiverem ali uma gestão bem consciente, bem eficiente com os gastos, com o gerenciamento dos imóveis, nós como cotistas, custodiantes dessas cotas, nós sofreremos aí e teremos aí uma baixa rentabilidade com relação ao recebimento dos aluguéis mensais que os inquilinos pagarão para os fundos. Tributação, ou seja, nos fundos imobiliários, nós só temos ali a cobrança do imposto de renda quando nós fazemos uma venda da cota que nós temos acima do valor que nós compramos. Ou seja, vamos fazer aqui um exemplo. Se você adquiriu cotas no valor de R$1.000 e ao vender ela estavam valendo R$2.000, você vai precisar pagar 20% sobre os 1.000 de lucro. Ou seja, você vai pagar R$200 em cima dos 1.000 de lucro, que é referente ao 20% do lucro que você teve com relação à venda da cota. Outras desvantagens. Para o seu investimento exposto na Bolsa de Valores, a influência direta dos resultados do setor imobiliário sobre o valor das cotas. Então, se ele apresentar notícias negativas, pode ser que os investidores tendem a vender as suas posições e ocorre a queda de preço. Os fundos imobiliários também possuem um risco do setor. Ele está relacionado ao comportamento das cotações em períodos de vacância e inadimplência. A vacância vai ser um indicador que nós vamos falar no próximo vídeo, quando estaremos falando mais sobre os fundos imobiliários. A vacância é quando ocorre ali imóveis ou ali apartamentos daquele fundo vazio, sem inquilino. Ou seja, ele está ali sem estar sendo alugado. Esse é um indicador da vacância, isso que ele indica. Outro risco é o da gestão. Caso o gestor não faça um bom trabalho, as cotas podem ser diretamente afetadas, bem como o valor dos aluguéis recebidos. E por fim, temos o risco da liquidez. Ele representa a facilidade de vender o fundo a qualquer momento. Geralmente, aqueles que possuem boa imagem no mercado têm a negociação mais rápida, mais fácil. Se um fundo ele tem aí uma imagem negativa ou tem poucos imóveis, pode ser que ele não seja negociado assim com uma velocidade maior. Então é isso, pessoal. Peço para você novamente deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito,
e até o próximo vídeo, onde traremos mais informações aí sobre os fundos imobiliários. Valeu, fui!